Aqui com vocês. Agradeço o privilégio de abraçar o Betuel, que veio lá de Maputo, Moçambique. Tem muitos irmãos que ouvem e assistem os vídeos em todos esses países africanos que falam a língua portuguesa. Então, queridos, é um privilégio estarmos aqui como uma só família. Isso aqui é uma só família. Temos a mesma esperança, temos a mesma fé, estamos unidos na fé em Cristo Jesus, estamos unidos na bendita esperança de que Jesus vai voltar. Seria o maior fiasco da história se Jesus não voltasse. Porque quem é que vem, compra a mercadoria, paga a mercadoria com o seu próprio sangue e esquece da mercadoria, nunca volta a buscar? Isso não acontece, irmãos. Isso não acontece. O Cristo que nasceu e morreu aqui, pagando-nos, comprando-nos com seu sangue, o ouro do seu sangue, a prata das suas lágrimas. Ele vai voltar, porque ele disse: eu voltarei. Tá bom? Esta é a bendita esperança. Vamos orar? Vamos nos ajoelhar? Vocês podem se ajoelhar? Vamos nos ajoelhar. Pai Santo que estás nos céus, na tua presença estamos te adorando e te agradecendo por este grande número de irmãos e irmãs, filhos e filhas teus, que estão aqui reunidos num lugar que não é perto, é longe, mas eles se sacrificaram, eles investiram tempo, dinheiro, eles colocaram isso aqui como prioridade e estão aqui porque vieram pelo poder do Espírito Santo. Recompensa estes queridos irmãos, dá-lhes as tuas bênçãos, que cada um encontre aquilo que mais necessita, aquilo que mais pede, aquilo que mais busca, que eles recebam das tuas mãos. Pai amado, derrama sobre nós o Espírito Santo nesse momento, ao abrirmos a tua palavra, que o Senhor fale ao nosso coração mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, o nosso dilema é que só tem 50 cópias. Então, eu sei que todos os que podem ter acesso à internet podem entrar no site apocalipserevelado.com e podem baixar todos os gráficos que temos lá. São vários gráficos, todos coloridos assim. Esses gráficos lindos foram feitos pelo nosso irmão Samuel Santana, amigo aí, não é? Cadê? Ali o Ademir, não é? Ademir é amigo dele, ele é aí da Bahia, não é? E ele fez voluntariamente e depois me mandou e disse: olha aí, pastor, o que eu fiz. Eu já o agradeci. Queridos, Deus trabalha em ciclos de 7. Se você não entender isso, você não vai entender o Apocalipse. Quando você pega este gráfico aí, mostrando a sequência dos ciclos de 7, todos os ciclos de 7, eles caminham na direção da volta de Jesus. Existem 4 grandes ciclos de 7 no Apocalipse. As 7 igrejas é o primeiro ciclo de 7. Neste gráfico primeiro que nós demos, progressão do tempo do fim, mostra as 7 igrejas. E quando chega na 7ª igreja, ali abre um novo ciclo de 7. Na 7ª igreja, abre-se um novo ciclo de 7, que são os 7 selos. O novo ciclo de 7 não inicia antes que chegue o 7º anterior. Deus é um Deus de ordem. E Deus escreveu tudo em ciclos de 7. Quando chegou a 7ª igreja, que é a igreja de Laodiceia, que começou em 1844, e iniciou também em 1844, com o início da 7ª igreja, iniciou também
o ciclo dos 7 selos. E os 7 selos se desenrolam dentro do período da 7ª igreja. Quando você chega no 7º selo, abre-se um novo ciclo de 7, que é as 7 trombetas. As 7 trombetas se desenrolam dentro do ciclo do 7º selo, que por sua vez se desenrola dentro da 7ª igreja. Estão olhando aí? Todos os 7º não terminam. Os 7º não terminam. Os 7º começam, mas não terminam. A 7ª igreja começou em 1844, mas não vai terminar até que Jesus venha. Amém. O 7º selo também não vai terminar até que Jesus venha. A 7ª trombeta também não vai terminar até que Jesus venha. Todos os 7º, eles duram até a volta de Jesus. Portanto, queridos, na 7ª igreja começou o ciclo dos 7 selos. No 7º selo começou o ciclo das 7 trombetas. Na 7ª trombeta começou o ciclo das 7 pragas, que vamos dar para vocês amanhã, esses outros ciclos. Deus é didático, irmãos. Vocês nunca mais vão esquecer isso. Nunca mais vão esquecer. Porque Deus é didático, Ele é coerente, e Ele escreveu, eu não diria, não é todo o Apocalipse que está em ciclo de 7. Há pessoas que perguntam, pastor, mas o senhor falou que Deus escreveu o Apocalipse em ciclos de 7. Mas e o capítulo 10? E o capítulo 12? O capítulo 13? O capítulo 14? Esses capítulos estão fora dos ciclos de 7. Porque o Apocalipse não é só os ciclos de 7. Tem outras coisas. O capítulo 1 não faz parte do ciclo de 7, certo? As 7 igrejas começam no capítulo 2. E o capítulo 13, 12 e 13 é o centro do Apocalipse. Está bem no centro do Apocalipse o capítulo 12 e o 13, os mais importantes, 12, 13 e 14. Portanto, queridos, nós vamos passar para vocês agora um pouquinho sobre as 7 igrejas. Vocês percebem aí nas 7 igrejas que começaram com Jesus Cristo no ano 31, a primeira igreja de Éfeso, e depois veio a segunda igreja de Esmirna, do ano 100 até o ano 313. Depois veio a igreja de Pérgamo, do ano 313 a 538. Esses períodos, queridos, essas igrejas são igrejas literais que existiam no tempo de João, ali tudo na Ásia Menor. Quando nós visitamos a Turquia, alguns anos atrás, nós pudemos visitar todas estas igrejas, que são ruínas. Estas cidades são ruínas hoje, com exceção de Esmirna, que não é ruína, Filadélfia não é ruína, elas são cidades populosas ainda hoje, mas Laodiceia está em ruínas, Éfeso está em ruínas, Esmirna não está em ruínas, Pérgamo, a parte principal está em ruínas, mas tem a cidade de Pérgamo embaixo. Pérgamo é uma montanha muito alta, mas lá embaixo tem uma cidade, mas a cidadela lá em cima são ruínas. E a igreja de Sardes, ela tem ainda a cidade. Laodiceia não tem nada, são só ruínas. Então nós visitamos estas cidades e todas elas estão na Turquia, que naquele tempo era chamada de Ásia Menor. Deus escolheu estas 7 igrejas com intenção, com um propósito de mostrar a história do cristianismo ao longo dos séculos, porque cada igreja literal, de uma cidade literal que existia no tempo de João, representa um período da história cristã. Por isso Éfeso representa a história do cristianismo do ano 31 ao ano 100, que é a era da igreja dos apóstolos vivos ainda. No ano 100 morreu o apóstolo João, o último que morreu. Então terminou
o período de Éfeso e começou o período de Esmirna, que foi o período de incessante perseguição, incessante opressão. Não terminava uma perseguição e já começava outra, desde o ano 100 até o ano 313. Por isso é chamado de Esmirna, que é mirra, uma planta que esmagada produz um perfume muito precioso, valioso. A igreja foi fiel nesse período. Depois veio o Pérgamo. O pior período da igreja de Deus foi o período de Pérgamo. A palavra Pérgamo quer dizer exaltação. A igreja foi exaltada. Acabou a perseguição. O imperador Constantino proclamou-se cristão. E então ele elevou a igreja perseguida à posição, ao status de igreja imperial, igreja do imperador. A igreja cristã de perseguida passou a ser a menina dos olhos do imperador. Pronto. Agora todo mundo era cristão, porque o imperador era cristão. Mas esse negócio de todo mundo é, ninguém é, não é? Quando todo mundo é, porque ninguém é. Porque no período de Pérgamo a igreja se uniu com o paganismo. Foi nesse período que entrou a santificação do domingo no lugar do sábado, 7 de março de 321. Foi nesse período que entrou a adoração da deusa Lua e também a celebração do 25 de dezembro. Todo no período de quê? De Pérgamo. E tudo isso aconteceu com Constantino. E queridos, terminando o período de Pérgamo, Constantino, ele já tinha transferido a cidade de Roma para Constantinopla, e Roma então ficou sem imperador, e o bispo de Roma subiu em poder, subiu na cabeça dele. Ele se encheu de orgulho, porque ele era a principal autoridade da maior cidade do mundo, Roma, porque o imperador agora estava lá em Constantinopla, que hoje é Istambul. Então, queridos, no período de Tiatira começou a supremacia papal da Idade Média, dos 1260 anos. Esse foi o período de Tiatira. Só que esta supremacia, a supremacia papal foi minada pela reforma protestante de 1517. Por isso nós colocamos aí, Tiatira dura de 538 a 1517. Porque 1517, no dia 31 de outubro, Martinho Lutero pregou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, e ali foi o protestantismo que minou o poder do Papa. Minou, porque países inteiros se desligaram de Roma. Países inteiros romperam com Roma. A Alemanha rompeu com Roma e fundaram um país protestante, cuja principal religião era o luteranismo. A Inglaterra se desligou de Roma e fundaram uma igreja chamada Igreja Anglicana, onde o rei ocupava o lugar do Papa. Foi tão ruim como antes, né? Mas eles se desligaram. Hoje estas igrejas já se voltaram para Roma. Elas já voltaram para Roma. Hoje elas já estão unidas com Roma de novo, tanto a igreja anglicana como a igreja luterana. O período de Filadélfia, queridos, é o período mais lindo da história cristã. O período de Filadélfia é o período de 1798 até 1844. É o período das missões estrangeiras. É o período em que a Bíblia deixou de ser um livro proibido de se ler, porque o Papa foi preso em 1798, no dia 10 de fevereiro de 1798, o Papa Pio VI foi preso. E com a prisão do Papa, a Bíblia foi libertada. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Com a prisão do Papa, a Bíblia foi libertada. Deixou de estar entre os livros proibidos de serem lidos. E logo, pouco tempo depois, 1798, o Papa Pio VI foi preso. 6 anos depois, foi fundada a primeira sociedade bíblica do mundo, na Inglaterra, cidade de Londres. E eles encheram o mundo de Bíblias. O povo não tinha Bíblia. Por isso foi o período mais lindo da história cristã, o período de Filadélfia, que quer dizer amor fraternal. Foi quando o amor fraternal apareceu. Ele extrapolou as fronteiras dos países.
foi o período das missões estrangeiras. Todos os grandes nomes de missionários que foram enviados para a África, para a China, para a Índia, tudo viveu neste período, todos eles viveram neste período de Filadélfia, de 1798 a 1844. Em 1816 surgiu a Sociedade Bíblica Americana, e hoje a Bíblia está disponível em todas as línguas. Queridos, com as sociedades bíblicas, as profecias começaram a ser estudadas, porque agora o povo tinha a Bíblia. E veio o grande reavivamento evangelístico de Guilherme Miller, nos Estados Unidos, de Edward Irving, na Inglaterra, de Manuel Lacunza, na América do Sul. Este grande reavivamento abalou o mundo neste período de 1830 para frente, culminando então com 1844. 1844 termina nesse ano a profecia dos 2.300 anos. Uma profecia que começou lá em 457 a.C. 2.300 anos, começando em 457 a.C., você diminui 2.300 menos 457, você já pode ter então o resultado, queridos. Ali, esta profecia, ela termina em 1844. Isso é matemática, nós não vamos estudar hoje. Todos os que quiserem entender de uma maneira fácil o Apocalipse, devem acessar lá no YouTube, nosso canal, e lá nós temos uma série Apocalipse Fácil. Apocalipse Fácil. São 26 vídeos. 26 vídeos que cobrem todos os capítulos de Apocalipse. E você pode assistir, pode passar para as pessoas, e você vai entender o Apocalipse. Porque Deus me ajudou a entender o Apocalipse dentro desse esquema dos ciclos de 7. Ciclos sequenciais. Não repetitivos, sequenciais. É uma bênção, queridos. Então agora vocês pegam um outro gráfico que fala sobre as 7 igrejas e vejam aí que na 7ª igreja, que começou em 1844, o que é que vem na sequência? O que é que vem na sequência de 1844? A sala do juízo. Como? A sala do juízo. A sala do juízo. Capítulo 4 de Apocalipse. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 4. Lembrem-se, queridos, que Laodiceia quer dizer povo do juízo. Depois de Deus mostrar a história da igreja cristã, Deus agora coloca o foco na última igreja cristã, Laodiceia, que é a era do juízo, o povo do juízo, como o próprio nome está falando. Então Deus vai explicar o que é o povo do juízo, o que vai acontecer na era do juízo. Deus é didático. Depois que Deus mostra a igreja de Laodiceia, que é o capítulo 3, não é? Capítulo 3, verso 14 até o verso 22. Aí Deus mostra a sala do juízo. Às vezes as pessoas se confundem com os capítulos da Bíblia, porque os capítulos foram colocados não por Deus. Deus não colocou os capítulos na Bíblia, nem os versículos. Os versos e os capítulos foram colocados para facilitar a compreensão, mas às vezes atrapalham, porque a pessoa, quando começa a ler o capítulo 4, pensa que é outra coisa. Pensa que a carta à igreja de Laodiceia acabou e agora Deus vai falar de outro assunto. Não, irmãos. O capítulo 4 é continuação da igreja de Laodiceia. Então aqui no capítulo 4, verso 1, Deus diz assim: depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Deus tinha acabado, Jesus tinha acabado de mostrar para João a história da igreja cristã, e começou revelando para João Laodiceia, o povo do juízo. E agora Deus diz: sobe aqui
E ele subiu e viu uma porta aberta no céu. E através desta porta aberta no céu, ele enxerga o trono de Deus. Eu pergunto para você, em que lugar do santuário celestial está o trono de Deus? No Santíssimo. No Santíssimo. O santuário celestial tem lugar santo, onde tem a mesa com 12 pães, onde tem o candeeiro com 7 lâmpadas, e no capítulo 1 mostra o candeeiro com 7 lâmpadas, e tem o altar de incenso, onde Jesus intercede pelos seus irmãos, por todos nós pecadores, e no lugar santíssimo está o trono de Deus, e a arca do concerto. Queridos, quando João viu a porta aberta, não era a porta do pátio, mas era a porta que dá acesso ao Santíssimo, porque lá ele viu o trono de Deus. E aqui diz o verso 2: logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Era o Deus Pai assentado sobre este trono. E o verso 4: e ao redor do trono havia 24 tronos. Quem se assenta nos 24 tronos? E vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de branco. Vestidos de branco, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. 24 anciãos, que vão auxiliar Jesus nos trabalhos do santuário. Jesus Cristo não trabalha sozinho. Os sacerdotes no santuário da terra não trabalhavam sozinhos. Eles tinham 24 turnos. Eles tinham 24 turnos de levitas que os auxiliavam nos trabalhos do santuário terrestre. Lá no santuário do céu, Jesus também não trabalha sozinho. Daquela multidão que subiu com Jesus Cristo quando ele ressuscitou, Mateus capítulo 27, versos 51 a 53, diz que Jesus Cristo, ao morrer na cruz, houve um grande terremoto, e as rochas se fenderam, e os sepulcros se abriram. E isso diz lá no verso 53. E depois, ressuscitando, vamos ler Mateus 27, verso 53. Abra sua Bíblia, veja como está aqui, capítulo 27 de Mateus, verso 53. Todos acharam aí? Mateus 27, verso 53. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, quando é que as pessoas, esta multidão de santos, porque o verso 52 diz que eram muitos corpos de santos, e é importante saber que quando a Bíblia diz muitos, são muitos, é uma multidão de corpos de santos, que ressuscitaram glorificados, com Jesus, lindos, e testificaram de que Jesus Cristo foi o Messias, o Cordeiro de Deus, que ele morreu e ressuscitou, e agora eles iam subir ao céu com Jesus Cristo, como as primícias dos mortos. Jesus Cristo como primícias dos mortos, acompanhado por os molhos das primícias, molhos formados por pessoas resgatadas pelo sangue de Jesus. Amém. Estavam subindo com ele no dia das primícias. Foi exatamente no dia das primícias que eles ressuscitaram. Deus não erra na data, não erra no dia, irmãos. Aquela festa realizada por mais de 1000 anos, desde que saíram do Egito, todos os anos realizavam a Páscoa, pães asmos e primícias. Estas festas se cumpriram no ministério de Jesus. Jesus morreu no dia da Páscoa. Jesus comeu a Páscoa, que é a festa dos pães asmos, na quinta noite. Ele não podia, morto não come, não é, irmãos? Morto não come, morto não louva a Deus. Então Jesus Cristo, para comer a Páscoa com os discípulos, teve que comer a Páscoa na quinta à noite. E ele morreu, quinta à noite já era que dia? 14. Já era o dia da Páscoa. Mas ele morreu, foi pregado às 9 da manhã do dia 14, embora tenha comido a Páscoa na quinta à noite, que já pertencia à sexta do dia 14. Biblicamente é assim, do pôr do sol em diante já era sexta-feira, tá certo? O dia 14. E ele morreu às 3 da tarde. Portanto,
os pães asmos, era quando eles comiam a carne do cordeiro com pães sem fermento e com ervas amargas. Esta cerimônia foi realizada na quinta-feira. E naquela quinta-feira à noite, Jesus transformou a festa da Páscoa na ceia do Senhor. Foi ali que houve a transição, que Deus introduziu a Santa Ceia, como lava-pés, como nós fazemos hoje, o lava-pés e depois a ceia do Senhor. Ele ressuscitou no dia 16, dia das primícias, subiu ao céu com aquela multidão de santos. Leia agora o verso 53. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Vocês estão entendendo o verso 53? Porque muitos não entendem. Muitos afirmam, e esta parte aqui foi uma das acusações contra o que nós escrevemos no Apocalipse. Os acusadores disseram: Pastor Samuel torce a Bíblia. E ele diz assim, não estou citando nomes porque não convém citar nomes, mas o acusador disse: Pastor Samuel torce a Bíblia. E a prova de que ele torce a Bíblia, eu vou citar o texto. Eu poderia citar muitos textos, ele disse, mas eu vou citar só um texto. Vejam como ele torce a Bíblia. Ele diz que aquela multidão de santos que ressuscitou com Jesus Cristo, ele diz que eles ressuscitaram no domingo, no primeiro dia da semana, quando a Bíblia está dizendo que eles ressuscitaram na sexta-feira. Verdade? É verdade? É verdade? Queridos, em todos os lugares por onde eu vou, eu pergunto para os membros da igreja, que não são teólogos: Jesus ressuscitou que dia? Sexta. O que aconteceu na sexta? Os sepulcros se abriram. E quando é que os santos glorificados ressuscitaram? No primeiro dia da semana, depois da ressurreição de Jesus. É lógico, todo mundo entende assim. Mas os principais teólogos entendem que ressuscitaram na sexta-feira. Desde quando as primícias ressuscitaram no dia da Páscoa? Irmãos, que confusão é essa? Dia 14 é o dia da Páscoa, não é dia das primícias? Dia das primícias é dia 16. Então Jesus, os santos que ressuscitaram no dia errado? Não, irmãos. Jesus morreu no dia certo, dia 14, e ressuscitou no dia certo, que é o dia das primícias, com aquela multidão que ressuscitou com ele. E no mesmo dia das primícias subiu ao céu e apresentou diante do Pai o molho das primícias, mostrando para o Pai: eis aqui o troféu da minha vitória sobre a morte. E o Pai aceitou o sacrifício do Filho. Amém. Jesus Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana, e aqui diz: ressuscitaram depois da ressurreição dele. Tem dúvidas quanto a isso? Não, queridos. As pessoas querem confundir a mente dos outros. Vocês têm que crer no que a Bíblia diz, não no que os homens dizem. Queridos, quando Jesus Cristo subiu ao céu, ele começou o trabalho no lugar santo do santuário celestial, porque a primeira parte do trabalho de Jesus Cristo era no lugar santo, como nosso intercessor. Primeiro ele morreu no pátio do santuário celestial, que é o planeta Terra. Ele morreu no altar de sacrifício do santuário celestial, que é o Monte do Calvário. Depois ele entrou no lugar santo e começou a trabalhar como nosso mediador. E ele trabalhou como nosso mediador desde o ano 31 até o ano 1844. Nada de juízo. Mas quando chegou o dia do juízo, marcado no calendário de Deus pela profecia dos 2300 anos, porque até 2300 tardes e manhãs o santuário será purificado. E os 2300 anos marcaram o início da purificação do santuário celestial, que é o juízo celestial. É o dia do juízo, o dia da purificação é o dia do juízo. Portanto, queridos, em 1844, Jesus Cristo passa do lugar santo para o Santíssimo. Lembrem-se, não foi a primeira vez que Jesus entrou no Santíssimo. Não foi a primeira vez que Jesus entrou no Santíssimo. Às vezes as pessoas dizem: pela primeira vez Jesus entra no Santíssimo em 1844. Não, irmãos. Ele entrou no Santíssimo já quando subiu ao céu. Amém. Glória a Deus por isso.
O trono do Pai está no Santíssimo. Ele foi até o Pai. Ele foi até o Pai. Foi Jesus quem consagrou o santuário do céu antes de começar a usar o santuário celestial. O santuário tem que ser consagrado para depois ser usado. Foi assim que está lá na palavra de Deus. Moisés, depois de ter construído o santuário terrestre, consagrou, ungiu o santuário, ungiu o pátio, ungiu o lugar santo e ungiu o lugar santíssimo. E então começou a funcionar o santuário terrestre. Assim foi também quando Jesus subiu ao céu. Ele ungiu o santuário do céu, lugar santo e santíssimo, e inaugurou o santuário do céu. Foi entronizado como sacerdote nosso no santuário do céu. Amém. Isto foi no ano 31, no dia do Pentecostes. E depois de entronizado, ele manda o Espírito Santo. E o Espírito Santo é derramado sobre a igreja em Atos capítulo 2. O derramamento do Espírito Santo em Atos capítulo 2 é a comprovação de que o santuário foi inaugurado, Jesus foi entronizado, e agora começa a era do Espírito Santo, do Consolador, vivendo em nós, habitando em nós, possuindo a nossa mente, transformando a nossa mente, fazendo a nossa cabeça, para que sejamos Cristo na terra, para que sejamos como Jesus, amando como Jesus, andando como Jesus, tratando as pessoas como Jesus. O Espírito Santo, ele faz em você, sim, uma lavagem cerebral. É isso que o Espírito Santo faz. Amém. A matéria que o Espírito Santo trabalha chama-se caráter de Jesus, mente de Jesus. Ele implanta em você a mente de Jesus. Amém. E você começa a se parecer com Jesus. Você começa a falar como Jesus. Você começa a reagir diante das acusações, diante das provocações. Você começa a reagir como Jesus. E queridos, o Espírito Santo faz esse trabalho. Agora, em 1844, Jesus entrou no lugar santíssimo para iniciar o juízo. Para iniciar o juízo. Não que fosse a primeira vez que ele estivesse entrando no Santíssimo, mas para iniciar o juízo. Ele entrou sim, pela primeira vez em 1844. Antes não era para iniciar o juízo. Aqui diz, queridos, na carta de Laodiceia, que o juízo começou no período de Laodiceia, povo do juízo. Por isso Deus mostrou para João o trono, a sala do juízo, que com o trono no meio e mais os 24 tronos ao redor. Esses 24 tronos são ocupados por anciãos escolhidos daquela multidão que ressuscitou e subiu ao céu com Jesus. São seres humanos. São seres humanos que entendem a agonia de João. Por isso que quando João no capítulo 5 começa a chorar, quando João no capítulo 5 vê o Pai segurando o livro selado com 7 selos, aqui diz no capítulo 5, veja aí, capítulo 5, verso 1: E vi na destra do que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, e vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? João estava assistindo a esta visão. E quando João ouviu esta pergunta, quem é digno? João começou a olhar, mas olha para cá, olha para lá, e ninguém se movimentava, ninguém se mexia. E João começou a se desesperar. Ninguém vai abrir o livro? Ninguém vai pegar o livro? O Pai não pode abrir? Não, o Pai não pode abrir. Um anjo, por favor, pode abrir? Não, um anjo não pode abrir. E aqui diz, olha, verso 3. Leia comigo o verso 3. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Vocês sabem o que é isso? Os anjos não podiam nem olhar para o livro, e o livro selado na mão do Pai, assentado no trono, e o Pai não podia abrir, porque quando fala ninguém no céu, nem na terra, incluía quem? Incluía aquele que estava segurando o livro na mão. Ele também não podia abrir, porque aquele livro, ao ser aberto, reivindicaria o caráter do Pai, do nosso Pai Celestial. O juízo celestial, queridos, o tribunal celestial foi montado
para reivindicar e justificar o caráter do Pai diante das acusações feitas por Satanás diante do universo. As acusações de Satanás precisam ser respondidas em corte. Não é numa salinha qualquer, não é em momento qualquer. Deus marcou a data da corte, 22 de outubro de 1844. Nos Estados Unidos existe a expressão: nos vemos na corte. Essa expressão é muito comum lá. Te vejo na corte. Quando o assunto é sério, queridos, não tem conversa, não tem acordo, não. Te vejo na corte. Quando envolve morte, não tem papo, não tem conversa. Qualquer acidente onde envolveu morte de alguém, te vejo na corte. E houve morte, porque o Filho de Deus foi morto na cruz. Por isso, Jesus, ao ressuscitar, disse para Satanás: eu te vejo na corte. Que corte? O tribunal de Cristo. Quando? No final dos 2.300 anos. 22 de outubro de 1844. Jesus Cristo morreu, venceu para poder abrir o livro, irmãos. Foi para isso que ele venceu, morreu e ressuscitou, para poder abrir o livro. Não um livro de historinhas, queridos. Não um livro que conta a história da igreja, porque a história da igreja já está contada nas 7 igrejas. Esse livro com 7 selos tem algo que não é a história da igreja. É o juízo de Deus. Por isso Apocalipse 14, 6 diz, capítulo 14, versos 6 e 7: temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo. Não é o meu juízo, não é o teu juízo. A Bíblia fala: chegou a hora do seu juízo. O juízo divino é para limpar o nome do Pai das acusações feitas diante do universo. O Pai não pode se defender, mas o Filho, ele se tornou o defensor do Pai. Por isso João capítulo 5, verso 22, irmãos. João capítulo 5, verso 22 diz o quê? Porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho o poder de julgar. Porque o Pai é sentado sobre o trono. Quem está sentado no trono é o juiz. Ele deveria julgar. Sim, deveria. Mas ele é o acusado. Então ele deu ao Filho o poder de julgar. Capítulo 5 de João, capítulo 5, verso 27 diz: e deu ao Filho o poder de julgar, porque ele é o Filho do homem. Queridos, Jesus Cristo no juízo celestial usa a vida dele em primeiro lugar para defender o Pai, para defender a lei do Pai. Satanás sempre disse que a lei de Deus é impossível de se guardar, e Jesus mostrou, através de Jó, através de Daniel, através de João Batista, através dele próprio, Jesus mostrou que é possível sim guardar a lei de Deus. Amém. Porque Paulo diz em Romanos capítulo 7, verso 12: porque a lei de Deus é santa, justa e boa. Tem nada de errado com a lei de Deus, ela é santa, justa e boa. Existe um povo na terra que mostra para o mundo e cala a boca de Satanás, mostrando que é possível sim amar a lei de Deus. Amém. Porque a lei de Deus reflete o caráter de Deus. Amém. A santidade de Deus. Amém. É o que o diabo mais odeia na Bíblia, é a lei de Deus. Amém. Por isso ele vai abolir a lei de Deus na face da terra, usando o seu agente anticristo. Mas queridos, o povo de Deus, o remanescente, mostra que a lei de Deus é santa, justa e boa. E é um privilégio, é um prazer, é uma alegria, é uma honra ter uma lei do nosso Pai. A lei de Deus é só para os filhos e filhas, não é para os ímpios. O Pai não fez uma lei para os ímpios. O Pai fez uma lei para os seus filhos e filhas comprados pelo sangue de Jesus. Amém. Você, pai, não tem lei para a casa do vizinho. Você só pode ter lei para os seus filhos. Deus, o Pai, só tem uma lei para os seus filhos. E você só é filho de Deus se for gerado pelo Espírito Santo. Amém. E nascer da água e do Espírito. E então você se torna filho de Deus. E então você tem prazer na lei do Senhor.
Por isso Jesus, o Filho de Deus, nasceu da Virgem Maria, gerado pelo Espírito Santo, e ele tinha prazer na lei do Senhor. Queridos, aqui menciona, capítulo 5, verso 3 em diante: e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Você pode imaginar o drama de João? Porque ele não estava chorando, ele estava chorando muito. É diferente chorar e chorar muito. Às vezes você chora, eu choro, mas às vezes nós choramos muito. E quando chorar muito, é um choro que não para. E João estava chorando muito, porque ele sabia que o livro tinha que ser aberto para justificar o caráter do Pai. Mas ninguém podia abrir o livro, até que um irmão de João. Por isso nós sabemos que os 24 anciãos são irmãos nossos que já estão no céu, porque foi um deles, não foi um anjo. Anjo não sabe consolar, irmãos. Anjo não tem sentimentos humanos. O anjo vê você chorando, ele pensa: o que é choro? Lágrimas dos olhos? Porque não existem lágrimas nos olhos dos anjos. Anjo não tem sentimentos humanos. Por isso Jesus pode entender suas lágrimas, porque Jesus é homem. Ele chorou, ele passou fome, passou angústia. Ele nos entende. E por isso quem veio consolar João não foi um anjo, veio um dos anciãos. Um dos anciãos. Veja aí o verso 5, capítulo 5, verso 5. E disse-me um dos anciãos. Imagine um dos anciãos chegando perto de João, colocando a mão no ombro e dizendo: João, não chore. Não chore. Por quê? Por quê? Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu. E o que mais? Venceu para abrir o livro. Quão sagrado é este livro! Que misterioso é este livro, que Jesus Cristo precisou vencer para poder abrir o livro. Isso não é falado das 7 igrejas. Jesus contou a história das 7 igrejas para João, e não houve choro, e não foi dito que ele teve que vencer para contar a história da igreja para João. Mas para abrir esse livro, houve muito choro. E é dito: Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, venceu o outro leão, que é Satanás. Porque existem 2 leões na Bíblia: o leão da tribo de Judá e o leão Satanás, que anda em derredor dos filhos de Deus, querendo tragar as pessoas. E queridos, leão só pode ser vencido por um outro leão, e é o leão da tribo de Judá que venceu o leão Satanás. Esmagou a cabeça da serpente na cruz. Por isso ele tem poder para abrir o livro. E Satanás tem que ficar calado em corte. Ele tem que ficar calado, porque ele é poder vencido. Poder vencido não tem voz. Poder vencido não tem autoridade. Poder vencido não pode nada. Você tem medo de Satanás? Não tenha. Você tem que ter medo de se separar de Jesus. Você tem que ter medo de se afastar de Jesus, mas não medo do pecado, não medo de Satanás. Ele é um poder vencido. Quando você clama pelo sangue de Jesus, quando você pronuncia o nome de Jesus, ele some. Ele some. Satanás ameaça, Satanás acusa, Satanás amedronta, mas você tem que se lembrar que ele é um poder derrotado. Quando você diz: eu não posso vencer este pecado, eu não consigo vencer este vício, você está dizendo: Jesus Cristo é fracassado e Satanás é poderoso. É isso que você está falando. Que vergonha para Jesus. Que bom se você pudesse falar, e se você tiver a ousadia de falar: eu tudo posso em Cristo que
me fortalece. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Não há pecado que não possa ser vencido. Você pode romper com qualquer pecado, meu irmão, desde que você queira, porque o pecado é um ato voluntário da alma. Pecado é um ato voluntário da alma. Você não é forçado a pecar. Você é tentado, mas ser tentado não é pecado. Para você pecar, você tem que dizer sim para Satanás. Você tem que ceder à tentação. Mas você pode dizer não. José disse: como cometeria eu tamanho pecado? E pecaria contra o meu Deus. Como pecaria eu contra o meu Deus? Quando você estiver sendo tentado pela pornografia, hoje o nosso povo está sofrendo muito com pornografia, vícios secretos. Você olhe, leia o capítulo 5 de Apocalipse. Veja a agonia de João. Veja o sofrimento de Jesus Cristo, que morreu e venceu para poder abrir o livro e mostrar que Deus é justo, santo e bom, e a sua lei é santa, justa e boa. E lembre-se que você foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo, não para dizer que não pode fazer isso, não consegue fazer aquilo, não consegue vencer isso, não consegue vencer aquilo. Você não foi comprado pelo sangue de Jesus para ficar com esse bate-papo de fracassado, de perdedor. Não. Deus, através do Espírito Santo, quer dar para você uma mente de vitorioso. Amém. Em Cristo eu posso. Amém. Em Cristo eu vou. Amém. Mente de vencedor, não mente de perdedor. Mas a luta que vence o pecado não é a luta contra o pecado. A luta que vence o pecado é a luta da fé, da comunhão com Jesus. Amém. Passe mais tempo com Jesus. Jejue mais. Estude mais. Leia mais a Bíblia. Confesse mais os seus pecados. Queridos, quando Jesus recebeu o livro na mão, aqui diz, olha, capítulo 5, o verso 7. E ele veio, Jesus veio. Veio a quem? Ao Pai? Assentado aonde? No trono. Queridos, aqui não está falando do lugar santo. Aqui está falando do lugar santíssimo. Você não vai ver trono no lugar santo. O Pai está sentado no trono, no lugar santíssimo. E o Filho veio ao Pai. Verso 7. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E quando ele tomou este livro, houve uma explosão de alegria. Por que explosão de alegria? E havendo tomado o livro, os 4 seres viventes, que são querubins, e os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas, louvores. E os 24 anciãos tinham também o quê? Salvas de ouro, cheias de incenso. Isso prova que eles ajudam e auxiliam Cristo no trabalho do santuário, porque eles têm salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Queridos, o capítulo 5 de Apocalipse mostra a abertura do juízo celestial. E os 7 selos, que vamos estudar amanhã, mostra o processamento do juízo celestial. Como se processa o juízo celestial? Deus usa o capítulo 3 de Apocalipse, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 e capítulo 8. Deus usa todos esses capítulos para explicar o juízo celestial. Quando você despreza esses capítulos como que explicando o juízo, você deixa de entender o juízo celestial, porque não tem outra explicação para o juízo celestial. Deus usou 5 capítulos do Apocalipse para explicar. Nós deveremos meditar no capítulo 5 e chorar como João chorou, porque o nosso desejo é que o caráter do nosso Pai seja honrado, seja defendido. E no juízo celestial Jesus usa a sua vida, como usou a vida de Jó. Jesus se orgulha de você e diz: você não está vendo lá o meu irmão
E cita o nome, como citou o nome de Jó. Você está vendo como ele é fiel a mim? Está vendo que ele perdeu o emprego? Está vendo que estão acusando? Ele está passando necessidades, mas ele não me abandona. Quando você enfrenta as provações com louvor nos lábios, quando você enfrenta as acusações com louvor nos lábios, quando você diz como Jó, ainda que o Senhor me mate, nele esperarei. Quando você diz como Jó, Deus me deu, Deus tirou, bendito seja Deus. Jó perdeu tudo e até os filhos perdeu, mas ele não amaldiçoou. Ele disse: Deus deu, Deus tirou, bendito seja Deus. Você pode dizer: Senhor, eu não entendo todo esse sofrimento, eu não entendo toda essa angústia pela qual estou passando, eu não entendo, mas eu creio no Senhor meu Deus. Meus olhos ainda verão o Senhor da glória. Deus derrame sobre você, meu irmão, o Espírito Santo. Alegre-se por ser filho e filha de Deus. Alegre-se pelo privilégio de honrar a lei desse Deus, que é o nosso Pai Celestial, diante do mundo. E cada vez que você é obediente aos mandamentos de Deus, você cala a boca de Satanás, que diz que a lei de Deus é impossível de se guardar. Como é impossível de se guardar? A lei do meu Pai. Ele me deu a lei. Primeiro ele me deu a salvação em Jesus. Depois ele escreveu a lei, os 10 mandamentos na minha mente. E aí me batizou com o Espírito Santo para que eu tenha poder para obedecer. Ele fez tudo. Ele fez tudo. Nós somos vencedores. Amém. Em Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Deus te abençoe. Amém. Oremos ao Senhor. Pai Santo, obrigado, Pai querido, mais uma vez, por esta bendita mensagem da Tua Palavra. Amém. Porque Jesus Cristo, nosso mediador e também nosso juiz, é aquele que deu a vida por nós e é aquele que nos defende também. Amém. É aquele que registra os nossos nomes no livro da vida do Cordeiro e é aquele que vai conservar os nossos nomes no livro da vida do Cordeiro. Amém. Querido Jesus, volte logo. Volte logo, porque estamos cansados deste mundo e queremos o novo céu e a nova terra. Amém. É em nome de Jesus que clamamos. Amém. Amém. Amém.